amigos, minhas amigas. Vocês sabem como eu sempre fico muito feliz, sempre tive uma grande simpatia, e agora, mais do que isso, pela Casa da Prece, desde o primeiro momento que eu entrei naquela sala, eu criei laços, laços espirituais que às vezes a gente nem, às vezes, né, consegue dimensionar. Mas eu estou muito feliz aqui hoje, vim acompanhada de uma amiga maravilhosa que vocês conhecem, irmã Sheila. E é dela que eu vou falar um pouquinho, e é um pouquinho mesmo, porque, olha, é tanta coisa que se sabe de irmã Sheila, são tantos livros, tantas biografias, tantos vídeos, não é? Que eu trouxe, sim, um pouquinho, mas só para vocês tomarem um gostinho, porque tem muita coisa, tem muitos livros que ela enviou também, né, por vários médiuns, e uma história maravilhosa de se conhecer. Bom, essa então é a nossa querida, né, irmã Sheila, e é muito, é muito importante a gente conhecer, a gente saber a história desses espíritos tão queridos, tão bondosos que estão aqui conosco. Porque a espiritualidade brasileira, né, ela é gloriosa, né? São muitos espíritos que cuidam de nós, que nós conhecemos. É doutor Bezerra de Menezes, é Dona Ivone Pereira, é Eurípides, é Chico, enfim. E ela faz parte dessa equipe, dessa falange espiritual que escolheu o Brasil. Ela escolheu, né, porque ela vem de outros países, e ela escolheu o Brasil para continuar, como ela já fazia antes, até dessa encarnação, servindo Jesus. Então, ela está aqui conosco, nos ajudando, servindo a Jesus na terra brasileira. E eu escolhi, quando a Conceição me falou, e qual é o tema que você gostaria de falar? Eu disse, eu vou falar de Irmã Sheila, que eu nunca tinha falado. Por quê? Porque durante esses mais de 2 anos, foi o livro dela que ficou na minha mesa, que é utilizado nos cultos, e que eu passei a abrir todo dia, toda hora, lendo as mensagens de Irmã Sheila. E foi muito interessante que eu fui me sentindo muito próxima a ela, né? Porque eu pedia, eu como sou da casa de doutor Bezerra de Menezes, eu pedia, né, a doutor Bezerra, pedia a Sheila, que cuidasse da nossa saúde, da nossa família, dos nossos amigos, enfim, da nossa humanidade, né, diante da situação toda que nós estávamos vivendo. Então, eu me aproximei muito de irmã Sheila, e depois eu mesmo falei assim, meu Deus, eu tenho que conhecer um pouco mais dessa amiga querida que está sempre comigo, do meu lado, né? Então, para dar conta para dar conta dessa missão, eu fui buscar livros, mas eu me dediquei assim a esses 3 livros. Eu fiz essa escolha desses 3 livros. Esse do Fábio Dionise, que é lá do Recanto, né, de Irmã Sheila, e que ele escreveu esse livro, é um livro muito, muito completo. Eu também me baseei no livro Materializações Luminosas. Esse de Irmã Sheila é de 2017, então é um livro mais recente. Materializações Luminosas é um livro do início dos anos 60, muito antigo, que fala das materializações de Peixotinho. E me baseei no meu livrinho, Novas Mensagens, esse que eu tenho na minha mesa, com essas mensagens que eu leio diariamente, do Clayton Levi. Então, eu me baseei nesses 3 livros, mas eu também assisti pelo YouTube várias palestras que tem, e que eu até indico a vocês, porque realmente é imenso número, é um espírito muito querido, né? Muitas casas com o nome de Irmã Sheila, e eu
mesmo porque é um trabalho que ela realiza no Brasil inteiro, na verdade, no planeta, que a gente sabe, e principalmente aqui no Brasil, cuidando da nossa saúde física, mental e espiritual. Então, como eu disse para vocês, o objetivo da gente buscar esses luminares da doutrina, para a gente. Eu sou, assim, vamos dizer assim, mulher suspeita de falar, porque eu faço parte do projeto Memória do CERJ, né, do Conselho Espírita. Então, falo muito da memória. E é muito importante a gente conhecer a vida do Tom Bezerra, de Eurípides, de Ivone. Por quê? Porque esses luminares são espíritos como nós. É claro que eles estão à frente, vamos dizer assim, moralmente de nós, mas estão do nosso lado. Estão sempre do nosso lado. E quando você vai conhecer a vida deles, ninguém nasce feito, você vê, né? Toda a tribulação, tudo que eles passaram, como nós também passamos. Isso tudo fortalece muito a nossa fé. E eles são exemplos, e a gente sabe que exemplos arrastam, né? Eles são exemplos. Então, eu defendo muito a gente conhecer as nossas raízes, os nossos pioneiros, os nossos mentores, conhecer a vida deles, porque a gente aí fica inserido, a gente se sente inserido dentro de um projeto espiritual. A gente sente que eles estão conosco e que nós estamos indo na direção deles também. Então, é muito importante voltar assim, os olhos para o passado para conhecer esses grandes amigos que cuidam de nós. Muito bem. A nossa história ela vai começar lá em Macaé, no Rio de Janeiro, né? Mais precisamente no Grupo Espírita Pedro, que hoje é a União Espírita Macaense. Por volta de 1936, 1938, nesse centro que foi fundado por Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho, que todos vocês certamente já ouviram falar, que era um médium, era um militar do Exército, assim, baixinho, um homem humilde, um homem muito simples, de um coração gigantesco e de uma mediunidade excepcional. Ele tinha uma mediunidade incrível, com todas as possibilidades mediúnicas, mas ele tinha uma possibilidade incrível, que era a materialização. Ele doava, né, o ectoplasma, para materializações luminosas. Os espíritos surgiam luminosos, né, diante de uma plateia mesmo, diante de um grupo. Chico Xavier, que também tinha todas essas possibilidades, eles eram muito amigos. Aí estão os dois, né, uma fotografia muito, muito bonita, 1953, e são dois incríveis médiuns, dois incríveis espíritas que estiveram aqui na Terra, que muito fizeram. O Chico Xavier não preciso nem falar, porque seria motivo de uma outra palestra. E o Peixotinho, por tudo que ele fez no trabalho dele mediúnico, nessa época das materializações, que era uma fase da consolidação da doutrina, né? Essas materializações trouxeram assim, uma visibilidade muito grande, consolidaram a doutrina, lançaram luz, inclusive, sobre as manifestações mediúnicas. Muitas vezes vieram pessoas, cientistas de outros países, para estudar uma série de fenômenos, entre aspas, que aconteciam nessas reuniões de materialização. Hoje nós sabemos que vivemos uma nova fase, né, da doutrina no Brasil, e é por isso que a gente precisa olhar, conhecer essa história. Eu já trouxe para vocês a Ana Prado, né? E aí conhecer a história de Peixotinho também que é incrível, conhecer a história de Sheila, porque você sente que existe um projeto espiritual para o Brasil. Vamos falar só do Brasil, então. Todo um projeto espiritual que nós estamos inseridos. Então, é extremamente inclusivo, né, a gente estudar sobre eles. Muito bem. Aí eu trouxe para vocês uma frase
do Rafael Américo Ranieri, depois a gente vai falar um pouco mais dele, que quando ele foi em testemunha dessas materializações luminosas lá em Macaé, né? Também em reuniões em que Chico Xavier também esteve presente, em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, e aí ele descreve o seguinte, ele diz assim: a luz que emana dos espíritos é luz de luar e brota dos tecidos de uma fonte luminosa. Então, ele percebia que vinha de dentro, né? Que vinha lá do interior, né? Do espírito, aquela luz. Sente-se nessa hora, eu acho essa frase linda, eu tive que colocar aqui para vocês. Sente-se nessa hora a verdade da exposição das mulheres que foram ao túmulo de Jesus e lá encontraram 2 varões de vestes resplandecentes, e do salmo que diz, estavam vestidos de luz. Então, ele faz esse link, ele reconhece, né? Ele entende o que sentiram, o que viram as mulheres, Madalena, né, Maria, quando chegam no túmulo de Jesus, encontram aqueles 2 seres de luz, os 2 varões resplandecentes, dizendo: o mestre não está mais aqui. Né? Então, ele entende isso. O Ranieri está aqui, ele era um delegado de polícia, né, aqui no Rio de Janeiro, e ele começou assim, é claro que talvez um pouco assim incrédulo, né? Ele se interessou de saber que reuniões eram essas, que história é essa dessas materializações, não é? E um dia ele assiste a uma dessas reuniões, ele vai lá a Pedro Leopoldo e ele pede para assistir, e ele então é introduzido, ele é convidado a assistir a uma dessas reuniões onde estava Peixotinho e Chico Xavier. Né? E aí a reunião começa, vários espíritos se materializam, né? E imagina, isso já é uma experiência para um incrédulo, né? Chegar numa reunião, os espíritos se materializando, já deve ser um impacto assim, incrível. Só que acontece uma coisa que eu acho que vai mudá-lo para toda a existência dele. E é assim, de repente, se materializa um espírito de quase 2 metros de altura, um sertanejo com uma voz tonitruante. Esse sertanejo com a voz tonitruante é um amigo muito íntimo nosso. A semana passada, ele esteve na mesa mediúnica que eu participei, que é o nosso querido José Grosso, que também nós conhecemos muito. E José Grosso, então, se apresenta, materializado, trazendo na mão uma criancinha bem pequenininha, de cerca de 2 anos, de nome Heleninha, que nada mais era do que a filhinha do Ranieri, que tinha desencarnado 3 anos antes. Então, chega aquela criancinha, com aquele gigante, e o Zé Grosso diz assim: trouxe uma surpresa para você, para o Ranieri. Então, a gente pode imaginar o que não foi essa. Depois ele assiste, depois ele esteve em outras reuniões em que ela também se apresentou. Então, foi esse o primeiro assim, grande impacto. Aí o Ranieri, claro, imediatamente, eu acho que muda de vida, né? Ele chegou a ser presidente do Centro Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, e escreve esse livro, Materializações Luminosas, que eu mostrei a capa para vocês, que, na verdade, é um testemunho. Ele testemunha tudo que ele viu. Então, eu gosto muito desse livro, porque é um livro muito, assim, muito verdadeiro, né? De alguém que vivenciou essa experiência incrível e que depois testemunhou, né? Toda isso que ele viu. Mas aí, eu quero contar para vocês uma história incrível do Ranieri, que foi o seguinte: o Ranieri conta nesse livro
que ele estava... São muitas histórias. Gente, eu precisei, assim, fazer das tripas coração, como dizia minha avó, para poder pegar aquelas histórias mais incríveis. Ele conta o seguinte, que ele foi para Pedro Leopoldo com o Peixotinho, e aí, na volta, quando eles voltavam para Belo Horizonte, ele voltava em Belo Horizonte, choveu muito, eles perderam o ônibus, enfim, porque eles estavam voltando para o Rio de Janeiro. E quando o Peixotinho estava lá na rodoviária, Sheila, que já era conhecida do Peixotinho, diz assim para ele: você não vai agora viajar, não. Você vai ficar aqui, porque nós precisamos hoje à noite fazer uma reunião aqui em Belo Horizonte. E aí ele falou, mas meu Deus, eu não conheço ninguém aqui, eu não posso ficar aqui. Aí Sheila disse, anota o endereço. Ele anotou o endereço e foi para a casa do senhor Jair Soares, que era um espírita. Chegando lá, o Jair foi atendendo no portão, e quando viu, ele disse, eu sou Peixotinho. Aí o Jair não o conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido muito falar dele, o Chico Xavier já tinha comentado, e deixou ele entrar. E ele e o Ranieri. E eles estavam na cozinha, conversando. Nisso chegou a esposa do seu Ranieri, a dona Elvira, que tinha um apelido de Ló, foi fazer um café no fogão. E aí o Peixotinho falou assim para o seu Jair, olha, a irmã Sheila está aqui no espírito, dizendo o seguinte, que hoje à noite nós temos que fazer uma reunião, porque ela vai precisar fazer uma intervenção, um trabalho com a sua esposa, que está muito doente. Ela está com câncer e ela precisa ser cuidada, e a irmã Sheila disse que precisa hoje cuidar dela. A dona Ló levou ficou assim, meu Deus, que ninguém sabia. Era uma coisa assim de família. Naquela época, o câncer era uma coisa com muito pouca. Isso a gente está falando nos inícios dos anos 40, e dona Ló estava realmente já praticamente desenganada pelos médicos, e a dona Ló ficou muito surpresa do que aconteceu. E realmente teve uma reunião à noite, alguns médiuns compareceram, e o Ranieri estava lá. E aí foi a primeira vez que o Ranieri vê a materialização de Sheila. E aí eu vou ler para vocês aqui o impacto. Esse homem era um impacto atrás do outro, né? Um homem incrédulo, né? Mas o delegado de polícia era... Então ele diz assim, então diz que, deixa eu ver se... a reunião começou, né? Alguns momentos após iniciados os trabalhos, manifestaram-se os clarões relâmpagos característicos. Esse tipo de reunião, tudo escuro, tem uma cabine, daqui a pouco tem os clarões, que vai denotando que os espíritos estão chegando. No silêncio e na escuridão, surgiu uma figura luminosa de mulher, vestida de tecidos de luz e ostentando duas belas tranças. Era Sheila, entidade que na última encarnação animou uma moça alemã. Nas mãos trazia um aparelho semelhante a uma pedra verde clara, e ao qual se referiu dizendo que era um aparelho ainda desconhecido na Terra, emissor de radioatividade. Era um aparelho de radioterapia, vamos dizer assim, que a gente aqui na Terra ainda não utilizava para o câncer. Com a presença luminosa do espírito, a sala inundou-se de doce claridade, e os presentes podiam ver-se uns aos outros. Então, Sheila fez aplicações com o aparelho em Dona Ló. Ele disse que ele estava sentado a meio metro de distância do espírito, né?
tão perto que pude fixar-lhe todos os detalhes. Quando olhava fixamente os seus tecidos luminosos, círculos de sombras se formavam em minhas retinas, ofuscando-me os olhos. A simplicidade e a beleza do espírito nos falava das regiões benditas da perfeição. Depois de alguns minutos, levantou-se da cadeira e fez uma belíssima pregação evangélica, em que repetia a necessidade urgente de que nos identificássemos com o Evangelho do Cristo, com sotaque alemão, que é uma característica, né, dela muito forte, da hoje, né? E uma voz absolutamente feminina. Né? Então, ele descreve essa primeira visão de uma mulher que era jovem, muito bonita, e outros videntes, e não videntes, videntes que haviam, né, como espírito, e outros não, materializada, ela surgia, uma moça muito jovem, com um avental de enfermeira da Segunda Guerra Mundial, porque ela foi enfermeira, né, porque ela desencarna em 1943, ela era enfermeira, e de olhos azuis, com uma voz muito meiga, muito terna, mas um forte sotaque alemão. E ela era precedida do perfume de rosas, que ficava ali, né, impregnando todo o ambiente, mesmo depois que o espírito ia. Né? Então, era essa imagem, esse primeiro momento ficou foi um impacto para ele. E essa característica dela trazer um aparelho que nunca ninguém viu, que era como se fosse uma pedra verde que emanava uma luz, que na verdade era radioatividade, era o trabalho que foi feito de radioterapia. Dona Ló ficou curada, ainda levou alguns anos na Terra aí com o seu marido. Mas como será, né? Vamos dizer assim, como que Sheila, né, chegou até nós? Como que ela veio, né, lá da Alemanha e chegou aqui no Brasil? É outra história assim, também muito interessante. É o seguinte, o irmão, o Peixotinho, nesse período da guerra, né, por volta de 1940 e tal, ele, mais precisamente, por volta dos anos 40, ele fazia lá em Macaé, com os seus médiums, os médiums da casa, preces para quem estava na guerra. Né? Havia uma guerra terrível. Milhares e milhares de pessoas morreram, Segunda Guerra Mundial. E aí eles faziam esse trabalho, e com certeza muitos soldados eram resgatados do campo de batalha. Era um trabalho muito incrível. Eu estive em Macaé, na comemoração dos 100 anos, cento e poucos anos, agora eu não me lembro bem, do centro, né, do União Espírita Macaense, que era do Grupo Espírita Pedro. E quando eu estive lá, eu conheci pessoas bem idosas que fizeram parte desse grupo mediúnico, que era um grupo mediúnico tão importante, tão coeso, era aquele peixe de varas, né, que Kardec fala, que era um trabalho, eles eram tão disciplinados, era uma coisa tão bacana, que esse trabalho da guerra foi muito importante, eles conseguiram resgatar muitos espíritos que se materializavam, eram espíritos que vinham, que tinham sido resgatados do campo de batalha. Então, um belo dia, se materializou um soldado alemão chamado Rodolfo Fritz. O Rodolfo contou a história dele, uma história muito incrível. O Rodolfo foi ajudado por esse grupo. Então ele esteve lá agradecendo a ajuda e depois foi ficando, né, lá na reunião, sempre se apresentava. Quem era o Rodolfo? O Rodolfo era um soldado alemão, mas ele era médico.
E ele era, gente, uma coisa incrível, ele era de uma família espírita, de Hamburgo, na Alemanha. Ele tinha uma mãe e tinha um pai. Ele tinha uma irmã e tinha um pai, né? Estavam vivos ainda. E o Rodolfo contou que o pai era um homem muito severo, mas ele foi criado assim na doutrina de uma maneira bem respeitosa com a doutrina, estudando muito. E quando ele foi chamado para a guerra, foi convocado, o pai falou assim: meu filho, você faça tudo, mas não mate ninguém. E ele, então, falou: pai, eu não vou matar, eu estou indo como médico, eu vou para salvar vidas, eu não vou para matar ninguém. Mas um belo dia, né, um grupo de soldados poloneses foram presos e o comandante do pelotão dele lá disse que todos aqueles soldados deveriam ser fuzilados. E ele foi convocado a fazer parte desse pelotão de fuzilamento. E ele disse: não, eu não vou matar, eu não vou matar ninguém. Isso eu não vou fazer. Eu sou médico, eu vim para salvar vidas, eu não vim para matar. E o comandante lá dele não aceitou. Ele disse: não, se você não vai matar, você vai morrer. E aí ele foi colocado no grupo e os próprios companheiros tiveram que fuzilá-lo. Então ele conta essa história lá na reunião do Peixotinho, e ele disse que foi muito ajudado imagina, por aquele grupo, por aquele trabalho espiritual que era realizado lá. Ele foi ajudado lá no campo de batalha e conseguiu se recuperar e estava ali com eles. Tempos depois, ele vinha várias vezes, tempos depois ele conta para o pessoal da reunião que ele estava preocupado com a irmã e o pai, porque os bombardeios eram muito frequentes, né? E então ele estava preocupado. Ele tinha uma irmã que era musicista, que era enfermeira, e realmente, pouco tempo depois, ele disse: não, meu pai e minha mãe e minha irmã desencarnaram, houve um ataque dos aliados, e eles desencarnaram. E pedindo ajuda, e a equipe ajuda a irmã. O pai desencarna logo, mas a irmã ainda ficou algum tempo precisando de ajuda, e essa equipe espiritual a ajudou no desencarne. E não é assim, a surpresa maravilhosa foi que muito pouco tempo depois se apresenta aquela moça linda, loura, de tranças, falando assim com forte sotaque alemão, e a vem agradecer, né, por tudo que aquele grupo mediúnico tinha feito por ela, pelas preces, certamente por toda a espiritualidade que trabalhava ali. E pronto, ela nunca mais foi embora também. Ficou trabalhando junto com o Peixotinho, certamente ela se encantou pelo trabalho. E tempos depois, o Chico Xavier, que se encantou, né, conheceu certamente esse espírito, falou sobre a outra encarnação dela, que ela teria sido Santa Joana de Chantal, que viveu de 1572 a 1641 na França. Ela nasce em Dijon, de uma família católica lá da Borgonha, uma família muito assim, muito dedicada ao catolicismo. Por quê? Porque essa era uma fase muito difícil para a religião católica, dado a ameaça do protestantismo. Então, as famílias eram assim, faziam seus filhos, né, as famílias cristãs, as mulheres saíam ao convento, o irmão dela, por exemplo, chegou a ser bispo, se não me engano, de Argel. Então, ela era de uma família rica, vamos dizer assim, e foi criada nesse amor incondicional a Jesus, à religião. Ela se casa com 20 anos, e é um casamento com o Barão de Chantal, que foi um casamento muito feliz. Ela teve 6 filhos, 2 filhos morreram. E quando ela se vê viúva, sem os 2 filhos, ela começa a se dedicar mais do que já se dedicava à religião.
sempre dedicado. O pai dela era um exemplo de cuidado com os pobres, ensinou eles a cuidar dos pobres, e ela também cuidava, e ela se dedica à religião, até que um dia ela tem um sonho que ela vai encontrar um orientador espiritual. E ela realmente encontra São Francisco de Sales, que é diz assim, um santo muito poderoso, né, da Igreja Católica. São Francisco de Sales passa a ser o orientador dela, e ela pede a ele autorização para criar uma ordem. Eles criam a Ordem da Visitação de Santa Maria, que era como se fosse assim, os conventos para abrigar mocinhas virgens e viúvas, mas sem clausura, porque naquela época só tinha locais católicos e conventos com clausura. Então, ela custou, né, houve assim, uma certa polêmica, mas ela conseguiu. De maneira que, quando ela desencarna, ela tinha criado 87 desses conventos em toda a França, que, inclusive, foi muito importante, né, para a Igreja Católica essa abertura desses locais de reza, de ajuda aos pobres, isso era o básico, né, o grande objetivo era ajudar. E aí ela tem um nome também. Quando ela era criança, eu esqueci de dizer para vocês que ela amava Francisco de Assis, né? Ela pediu para o pai para colocar o nome dela também de Francisca, se ela podia. E aí o pai deixa. Então ela se chamava Joana Francisca de Fremiot, que era o nome dela de solteira. Bom, quando ela desencarna, anos depois, ela é canonizada como Santa Joana de Chantal. Então, é uma santa francesa muito respeitada, muito querida, muito amada. Né? E aí Chico Xavier disse que, então, depois, anos depois, ela reencarna como a Sheila Fritz, né? Que nasceu em 1915 e desencarnou, né, na guerra em 1943, na Alemanha. Eu quis colocar aí para vocês essa imagem dos grandes orientadores espirituais dos dois, né? Da nossa Joana Sheila, que era São Francisco de Assis, e São Francisco de Sales, que foram os orientadores espirituais de Santa Joana. Bom, e aí, gente, são tantos casos de. Eu escolhi um. Esses aí vocês vão encontrar facilmente, né, no YouTube, essa história, porque está lá o nosso querido Divaldo, que conta o seguinte: que teve um período da vida dele que ele teve um problema na garganta seríssimo, muito sério, ele já estava quase sem voz. Ele vai lá no Chico e ele fala que estava preocupado. O Chico, não, fica tranquilo que isso vai ser resolvido. Mas ele sabia, né, tinham dado já um alerta para ele que ele estava com um caso muito grave. E aí, quando ele estava lá, na casa do Chico, Sheila, né, fala para o Chico, olha, você deixa a sala, o quarto bem escuro, porque eu vou cuidar aqui de Divaldas, que ela chama Divaldo que conta. O Divaldo contando é muito engraçado, vocês não deixem de ver no YouTube. Então, ela diz assim, Divaldas, abre boca. E ela aparece, o Divaldo diz que quando viu aquela criatura no quarto todo escuro, ele faz uma prece, que o Chico fala para ele, agora você faz uma... Quando ele abre os olhos, ele vê aquela moça muito jovem, ele diz que ela tinha uma aparência assim, de 16 anos, com aquele uniforme de enfermeira e aquele jeitinho todo, e ele diz assim, Divaldo, eu sou Sheila, abre a boca porque eu vou cuidar da sua garganta. E tira do uniforme dela como se fosse uma caneta com uma luz. E aí ela diz assim, abre a boca. E falou para ele, vai doer, hein? Vai doer. Aí ele abre a boca, então foi terrível. Quer dizer, ela meio que lancetou, né,
era uma coisa de ler, a laser ou alguma coisa assim, do aparelho. Isso é uma característica de Sheila. Quando ela surge, ela frequentemente com aparelhos muito novos, aí ninguém conhece. Agora a gente já conhece, mas naquela época não. E aí o Divaldo disse que teve um grito, que foi uma coisa, fez um escândalo de tanta dor. E depois ela disse, mas vou ter que fazer de novo. Ele, não, mas levou outra lancetada. Assim. E ele disse, nunca mais na minha vida eu tive problema nenhum de garganta. Mas aí ele fala assim para ela, aí ela assim, como é que é agora? O que você está sentindo? Ele diz assim, eu não estou sentindo mais nada, eu estou falando normal, ficou bom. E aí ele disse assim, Sheila, mas eu queria tanto levar uma lembrança sua. Eu acho que ele já sabia, porque ela, como o Zé Grosso e outros espíritos daquela época, eles se utilizavam muito da mediunidade de transporte, de trazer alguma coisa de algum lugar para a reunião. E aí ele disse assim, Sheila, eu queria levar uma lembrança. O que você quer de Valdas? Ela falava aquela de Valdas. Aí ele disse assim, eu sei que lá nas montanhas, lá na Suíça, na Alemanha, então existe uma flor que me disseram, chamada Edelweiss. E eu queria muito que você queria ganhar. Você pode trazer para mim essa flor? Então pega um lenço, aí ele pegou o lenço, botou assim no colo, e ela com a mão fez chover aquelas florzinhas branquinhas. E aí Divaldo disse que eram todas orvalhadas, ainda geladinhas, lá das montanhas. Ela disse para o Divaldo, trouxe das montanhas para você. E ele disse assim, toda orvalhada, assim, fresquinhas, que tinham sido trazidas da montanha lá dos Alpes para ele. Ele disse que até hoje ele guarda enrolado naquele lencinho, é claro que elas todas já, né, sequinhas, mas que foi uma lembrança maravilhosa. E a gente conhece, né, essas florzinhas, porque elas realmente são muito simbólicas, né, naquela região, e que se eternizaram no filme, né, da Noviça Rebelde, o Christoph Plummer, a Juliandras cantando, as crianças da família Fontaine, aquela música que nos emociona sempre, é uma música lindíssima, né? Que é verdadeiro hino, né? daquela região. E que foi, então, trazida por esse fenômeno mediúnico do transporte, que era muito característica nessas reuniões mediúnicas. Eles acarinhavam, né, as pessoas. O Zé Grosso trazia umas pedras e jogava de brincadeira. Então, eu fico imaginando, né? E diz que alguns desses objetos estão ainda, e eu queria muito ir lá, ainda não vi, no Centro Espírita André Luiz, onde muitas dessas reuniões foram realizadas com esses mesmos espíritos, aqui no André Luiz do Rio, lá em Belo Horizonte, no Grupo Sheila, porque o Jair Soares e a Dona Ló criaram depois um Grupo Sheila. Então, todos esses trabalhos, como é que se diz assim, motivavam os companheiros a criar grupos porque eram certamente experiências muito fortes, né? Que essas pessoas viviam, que nunca mais seriam as mesmas, né? Então, muitos grupos ligados à Sheila foram criados, existem vários aqui em todo o Brasil. Né? E aí eu trouxe também mais 2 casos, que quem contou foi o Roque Jacinto. Vocês lembram do Roque Jacinto? É aquele espírita que escrevia aqueles livrinhos infantis antigos. Né? Então, ele conta 2 casos. O primeiro, ele estava lá tomando Chico, aplicava passes. Ao nosso lado ocorreu um ruído, ele estava tomando um passe com o Chico, ele diz. E aí ele escutou cair um objeto, um barulho de objeto que caiu no chão, parece, que foi arremessado. E aí o Chico disse para ele, Sheila te mandou um presente. Logo mais, procurávamos ao nosso derredor e vimos um caramujo grande e adoravelmente belo, estriado em deliciosas cores. Apanhamos-lo incontinente e verificamos nele água marítima, salgada e gelada, com restos de uma areia fresca.
Sheila o transportara para nós. Estávamos a centenas de quilômetros de uma nesga de mar, em manhã de sol abrasador que crestava a vegetação em nossas mãos, o caramujo que o espírito nos ofertara, servindo-se da mediunidade de Chico. Então, é outra experiência incrível, né? E aí tem uma outra história que o Roque Jacinto conta, que é a seguinte: na assistência reduzida, né, do grupo lá da televisação, estava presente um cientista suíço, materialista, que ali viera a ter por insistência de seus familiares. Sheila, em sotaque alemão, anunciou: para nosso irmão que está ali, indicado suíço, vou dar o perfume que a sua mãezinha usava quando na terra. Despertou, então, nele, esse rapaz, despertou-lhe um soluço comovido, pela lembrança que se lhe aflorou a memória, recordando a figura da mãezinha ausente. Então, ela deu para ele o perfume da mãe. E a gente fica pensando assim, né? A gente sabe pelos espíritos, eu mesmo já trabalho, né, numa mesa mediúnica lá do SERJ, quantas vezes, né, os videntes colocaram, né, que ela informavam que irmã Sheila estava presente, que irmã Sheila tinha resgatado, que a equipe de irmã Sheila tinha resgatado aquele irmão, porque o nosso trabalho lá é um trabalho de ajuda espiritual, enfim, de orientação. Então, são espíritos, doutor Bezerra, Sheila, Ivone. Então, quantas vezes Ivone presente? São espíritos muito, muito presentes na nossa vida, nos nossos trabalhos. Eles não estão assim distantes, lá nos Alpes, ela não está, ela está assim, aqui muito perto. E como eu disse para vocês, são espíritos que têm que estão à frente de nós em termos morais, mas estão sempre ao nosso lado, nos ajudando de mão dada. E aqui os espíritos nos contam que onde ela vive essa residência de Sheila é na cidade espiritual Alvorada Nova. Nós sabemos, né, das cidades espirituais que existem, conhecemos nosso lar muito bem, né, aqui no Rio de Janeiro. E a Alvorada Nova é sobre a cidade de Santos, em São Paulo. E essa cidade ela é coordenada por Caibar Schutel. Caibar Schutel foi um espírita que viveu em São Paulo, mais precisamente em Matão, no pé de Matão, e ele era farmacêutico, né? Mas ele fez um programa importante radiofônico de divulgação da doutrina, e ele foi um homem que, enfim, lutou muito mesmo pela doutrina espírita, e agora ele é o coordenador-geral da cidade de Alvorada Nova. Então, ele convida a Sheila para ser assim a coordenadora-geral ou diretora, não sei bem como é que é o nome, certamente, de um hospital que tem lá na Alvorada Nova, que é chamado de Hospital de Sheila, onde os espíritos são levados, onde ela comanda 14 equipes de trabalho, trabalho esse que é realizado em todo o planeta, em especial no Brasil, e com resgates, né, incríveis. Então, é um trabalho intenso, muito. Eu fico imaginando nessa pandemia, não é? O trabalho intenso, é claro que de outros grupos que a gente conhece, mas o trabalho também de Sheila, né? Nesse hospital que ela dirige lá em Alvorada Nova. E olha o que Caibar Schutel fala dela. Ele diz assim: Sheila é para mim um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequenina parcela de seu infinito desejo de amar. Sheila vivencia o amor em sua plenitude, fazendo da cura a sua verdadeira face. Ama e trabalha diuturnamente pelo próximo. Outra não foi a recomendação de Jesus quando esteve entre nós.
outra não é a recomendação dos espíritos, que orientaram Allan Kardec na obra da codificação. Que o seu exemplo de amor puro possa incentivar os encarnados no exercício da fé raciocinada, da perseverança efetiva, da humildade sincera e, sobretudo, da verdadeira caridade, a fim de se harmonizarem cada vez mais com o programa do trabalho do Cristo. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que esse meu período com o livrinho de Sheila na minha mesa, e sempre era incrível, porque toda vez, por exemplo, que eu tinha que sair, e foi muito antes da pandemia, me lembro que eu saía para trabalhar, abria sempre uma mensagem da Sheila, ela tinha uma mensagem incrível chamada Bagatelas. Quando eu abri aquela mensagem Bagatelas, ela diz, a gente fica preso, às vezes a gente está aborrecido, está preso a coisas tão pequenas, quando a gente para pensar e que vê, meu Deus, isso aí não é nada, e aquilo vira pó. E às vezes, muitas vezes, eu li aquela mensagem antes de sair para trabalhar, e muita coisa que eu tinha planejado, falei, não, calma, não é nada disso, eu começava a rever, porque eu via quantas preocupações, ou quantas coisas que eu estava pensando, na verdade, eram bagatelas, diante da nossa vida, diante da grandiosidade que é, né, a nossa vida aqui na Terra, a gente fica presa. Eu adoro essa mensagem dela. Então, eu quis trazer a Sheila para perto de nós, ela está aqui com a gente, vocês a conhecem, porque é tão bom saber que nós não estamos sós, que nós temos esses amigos espirituais ao nosso lado, que nós podemos, numa prece, convocá-los para nos ajudar. É maravilhoso, né? E aí, o que eu fiz? Eu resolvi pegar o meu livrinho, né? Esse meu livrinho maravilhoso, e um pouco antes agora de começar, um pouco antes, aliás, de eu enviar para a Dani o PowerPoint, eu vou abrir o livrinho para trazer uma mensagem para o pessoal da casa lá da Casa da Prece. Vai ser uma mensagem que Sheila está mandando para todos nós, daqui, do nosso grupo que está aqui assistindo. Tá? Aí, quando eu abri, a mensagem era confiança. Olha que bacana. Apoia-te na fé em Deus e segue adiante. No mundo ou no além, cada problema tem a justa solução. A confiança no Pai, porém, é fator que nos fortalece a fim de vencermos as provas e conquistarmos a paz. O desânimo não resolve. A revolta agrava ainda mais as situações difíceis. Procura no amor e na compreensão as fontes inspiradoras que te ajudarão a vencer as provas de agora. Quando estados de alma negativos te ameaçarem o equilíbrio, recorda os luminares da humanidade que, entre dores e obstáculos, venceram o mundo com a fé em Deus e o coração fortalecido no irrestrito amor. Irmã Sheila. E então, ela que sempre, né, se apresenta com perfume de rosas, traz as rosas para nós, expressando a profunda gratidão, né, por todos esses trabalhos que ela realiza, que ela vem realizando, por essa escolha que fez para cuidar de nós aqui da nossa nação. Nós enviamos também o nosso buquê de rosas, profundamente agradecidos, pedindo a ela sempre esteja junto a nós. É isso aí. Obrigada.